Bom dia, irmãos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Que o Mestre nos abençoe, nos ampare e traga para todos nós as compreensões devidas que tanto necessitamos para estar num estado íntimo diferente. Que sejamos amparados por esta pleia de amigos que, em nome do Cristo, tanto tem nos ajudado. Agradecendo a Jesus por mais um evangelho e mais uma oportunidade de estudarmos as lições que os Espíritos nos auxiliaram a todos e têm nos auxiliado por meio da codificação e da elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo. Amigos, nós vamos iniciar então o capítulo 1, Não vim destruir a lei. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade, vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Moisés. Na lei mosaica, há duas partes distintas: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil, ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Primeiro, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não farei imagens esculpidas, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo, na terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Não os adorareis, e não prestareis culto soberano. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Lembrai-vos de santificar o dia do sábado. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Não mateis, não cometais adultério, não roubeis, não presteis testemunho falso contra o vosso próximo, não desejeis a mulher do vosso próximo. Não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, a sua serva, nem o boi, nem o seu asno, nem qualquer coisa que lhe pertença. Em todos os tempos e de todos os países, essa lei, e tem por isso mesmo um caráter divino. Todas as outras são lei de Moisés, que Moisés decretou, obrigado que se via a conter pelo temor um povo de seu natural turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos, adquiridos durante a escravidão do Egito. Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhe atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, nas quais ainda pouco desenvolvida se encontrava o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. É evidente que aquele que incluíra entre os seus mandamentos este: não matareis, não causareis dano ao vosso próximo, não poderia contradizer-te fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório.
Amado Jesus, querido Mestre, nessa manhã florida de esperança, nós rogamos aos Espíritos amigos que envolva-nos na ternura dos seus corações, encorajando-nos e ampliando o nosso entendimento para as coisas divinas que estão dentro de nós. E que nós possamos, unidos, irmanados num só pensamento, fortalecer os nossos atos, nossas ações, tendo como meta a nossa modificação espiritual, compreendendo a grande oportunidade que Deus tem nos concedido para mudar o olhar para a nossa vida. E que a paz, a alegria seja constante para todos nós. Que assim seja. Caros irmãos, nós estamos começando mais um capítulo, a qual gostaríamos agora de trabalhar um pouco com as lições de uma forma mais reflexiva, interpretativa, para que nós saibamos aproveitar todas as oportunidades que Deus tem nos concedido. E hoje, iniciando este capítulo, pedimos muito a Deus para ver o que seria que nós deveríamos melhor conduzir. Então, me veio no pensamento, e foi assim trazido muito claro, que a gente fizesse esse estudo do Evangelho com muita seriedade, muita profundidade, para que a gente possa, dia a dia, sentir-nos fortalecidos por este amor que o Cristo nos envolve. Nós vamos falar hoje de Moisés, das leis. E para quem que era que Moisés estava dizendo? Então nós vamos hoje começar a entender quem era o povo de Israel. E dos espíritos todos degradados na terra, foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. Foi a terra escolhida para receber os profetas, para sensibilizar os nossos pensamentos, nossos corações, procurando lembrar e situar um passado longínquo que ali estivemos presente. E temos que reconhecer que era grande a certeza desse povo da existência de Deus. Muito grande também era o orgulho que eles traziam das concepções da verdade, da vida. E os profetas foram arando o coração, o pensamento, o campo mental, para que eles pudessem sentir a importância de receber esses primeiros ensinamentos. E conscientes da superioridade de seus valores que eles tinham, nunca perderam a oportunidade de demonstrar a sua vaidosa aristocracia espiritual. Isso é importante, para que mais tarde a gente venha compreender os fundamentos essenciais que Jesus nos traz. E toda essa aristocracia espiritual mantinha, era poucos que tinham acesso a essa comunhão perfeita com as demais raças do orbe. No entanto, em honra da verdade, nós somos quase que obrigados a reconhecer que Israel, num paradoxo flagrante, antecipando as conquistas dos outros povos, ensinou de todos os tempos. Foram eles que nos ensinaram a fraternidade, a parte de uma fé soberana e imorredora. Eles não tinham
nem pátria nem lar. Então, sem pátria e sem lar, esse povo heróico tem sabido viver todos os climas sociais e políticos, exemplificando para nós, em toda a história, a solidariedade humana, nas melhores tradições de trabalho. Nós vimos a sua existência histórica, a importância de Israel. Contudo, é uma lição também de muita dor, porque eles foram envolvidos por situações exclusivas de orgulho. Então, nós vamos ver que dentro dessa situação do Decálogo, nós vamos destacar aqui a figura excelsa de Moisés. Nós vamos encontrar neste espírito um legislador hebreu, saturando-se de todos os conhecimentos iniciáticos no Egito, antigo ainda, onde o espírito recebeu a primorosa educação, a sombra do prestígio, da caridade fraterna que foi recolhido. E que essa figura excelsa de Moisés, que foi um espírito altamente compromissado, nós vamos entender que na sua qualidade de mensageiro divino, ele procura concentrar o seu povo para a grande jornada em busca da terra da promissão. Coube a ele essa tarefa, e ele foi um médium extraordinário, que chegou a realizar grandes feitos antes dos seus irmãos e companheiros que ficavam maravilhados com tudo aquilo que ele trazia. Nós vamos percebendo que então ele recebe dos espíritos que foram emissários do Cristo o sinal dos 10 sagrados mandamentos, que até hoje representa a base de toda a justiça do mundo, que são as leis. As leis que são trazidas na forma de um decálogo, para que nós todos, em todos os tempos, em todos os países, esta lei ganhasse, ou que elas traziam e que trazem e que têm um caráter divino. Nós, então, precisamos entender que esses irmãos que ficavam maravilhados com a mediunidade de Moisés compartilharam com ele grandes momentos, quando então ele recebe os emissários do Cristo no Monte Sinai, quando estes espíritos, preparados para aquele mistério, envolvidos pela luz do Cristo, que já era o governador do planeta, Moisés recebe as leis ditadas numa pedra, escrita em línguas de fogo, que representam a base de toda a justiça do mundo. E nós vamos ver que antes de abandonar as lutas da terra, nessa visão da terra prometida que Moisés lega à posteridade as suas tradições no Pentateuco, inicia também a construção da mais elevada ciência religiosa de todos os tempos, para as coletividades que viriam. Então, nós vamos ver que o Antigo Testamento é um repositório de conhecimentos secretos dos iniciados do povo judeu, e que somente os grandes mestres da raça tinham o direito de interpretá-los, de estudá-los. E isso vem desde épocas remotas. Então, nós convidamos a todos a pensar na grandeza e na autoridade desse espírito de Moisés, que tudo o que ele fazia se apoiava
na autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar as criaturas ignorantes, nas quais, ainda pouco desenvolvidas, se encontrava o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. É por isso que ele torna um legislador resoluto, firme. E é por isso que nesta postura que ele trouxe, é que lhe foi permitido receber as leis que até hoje nós estamos estudando, compreendendo-as, para que essas leis possam nos mover modificações, movimentar o pensamento cristão que hoje nós estamos vivendo. Então, nós temos, nesse período de Moisés, da formação do judaísmo e depois do cristianismo, que os livros dos profetas israelitas são cheios, seus escritos são de palavras enigmáticas e simbólicas, constituindo um monumento parcialmente decifrado da ciência secreta dos homens, dos hebreus. Por quê? Porque assim é necessário. Nós vimos na feição esfingética e no conjunto de poemas de eternas claridades, esses cânticos do amor e de esperança, atravessando eras, tempos e tempos, com o mesmo sabor indestrutível de sua crença e de sua beleza. É por isso que, a par do Evangelho, está o Velho Testamento, tocado de muitos clarões imortais, demonstrando a visão espiritual de todos os corações que compartilharam desta configuração do Novo Testamento. E nós vamos ver que uma perfeita conexão reúne as duas leis, que representam duas etapas diferentes do progresso humano. Moisés, com a sua expressão rude, ainda com a palavra primitiva, ele nos traz a lei divina. E depois, ele elabora a lei civil, para que pudesse conduzir o pensamento daqueles irmãos. A lei divina, ela vem através da mediunidade de efeitos físicos, que vem no Monte Sinai e que nós vamos ver que ela vai construindo um novo alicerce de aperfeiçoamento moral do mundo. E depois Jesus, no Monte Tabor, nós vamos ver isso, ensina a humanidade a desferir das sombras da terra o voo divino para as luzes do céu. E é com isso que nós gostaríamos de pedir a todos que refletisse na importância de Moisés, para depois a gente falar um pouquinho das suas leis. E que fica aí a nossa gratidão a este Espírito que antecedeu Cristo, mas tirando do solo dos nossos corações os entulhos mais profundos e disciplinando-nos para que a gente pudesse estar preparando para receber a verdade. E que esta equipe generosa de Jesus possa, nesta hora, trazer para todos nós o passe, essa transmissão de energias que o mundo espiritual pode nos oferecer, na certeza que mãos amigas se estendem sobre nós, fluidificando a nossa água, transformando-a em medicamentos. Ó Jesus, quão grandioso é esse momento, que sintamos acolhidos por seu amor, para que possamos prosseguir com força, com coragem, com bom ânimo, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem nos dado e pedindo a Jesus que ampare os nossos lares, ampare os nossos familiares,
e traga para nós a luz do discernimento. E nesta manhã, de luz e de esperança, agradeço a Deus por tudo que Ele tem nos dado, deixando no coração de todos as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade Colégio Allan Kardec. Irmãos, sintam-se abraçados por Jesus. Que assim seja.